deixar as suas coisas materiais para seguir, aleluia, Jesus Cristo, louvado o nome do Senhor. É difícil aquela pessoa que tem dinheiro, que tem, aleluia, muitas propriedades, que tem carro, que ela tem tempo de vida, aleluia, largar tudo, ou pelo menos colocar um pouco de lado para servir a Deus como Deus quer, na sinceridade, na santidade e na reverência da presença de Deus. Porque pessoas que são ricas, na maioria delas, não todas, não vamos generalizar, mas na maioria delas, aleluia, muitos estão centrados no dinheiro, e o Deus que eles gostam e que eles adoram não é o Deus dos céus e da terra, mas é o Deus de Mamon, aquele que pode comprar tudo, aquele que pode comprar tudo. E muitas dessas pessoas, aleluia, deixam de alcançar o mais precioso da sua vida, que é a presença de Deus, por causa de dinheiro. Aleluia, Jesus estava na cidade de Jericó, aleluia, e Zaqueu viajar, devia com certeza ter ouvido falar de como Jesus teve um encontro com um jovem rico, aleluia, no meio do caminho próximo a Jesus, na entrada de Jericó. A Bíblia diz que Jesus encontra um jovem rico, aleluia, que tinha muitos bens, muitas propriedades. Diz a Bíblia que esse homem pergunta para Jesus o que é que faria ele para alcançar o reino de Deus. Quando nós analisamos esse texto da palavra de Deus, amada igreja do Senhor, nós vemos que a preocupação desse pobre, desse rico, aliás, aleluia, não era de forma nenhuma descobrir a vida eterna, porque ele já tinha no coração, aleluia, sabia, mas mais ou menos, ele já tinha uma base do que era, aleluia, que o homem precisava fazer para a vida eterna. Só que ele queria se justificar diante de Jesus, ele queria se apresentar diante de Jesus e dizer: olha, eu sou rico, aleluia, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu posso, aleluia, e o que é que eu preciso para dar a vida eterna? Tudo isso eu já tenho feito e já tenho a vida eterna. Só que Jesus, aleluia, na sua infinita sabedoria, na sua infinita vontade, mostrou para este homem que o dinheiro não pode comprar tudo, aleluia, que o dinheiro não é tudo na vida do homem, e que por mais que o homem ache que pode fazer alguma coisa com o dinheiro, ou que possa fazer alguma coisa com o seu intelecto, com a sua vida, achando que pode agradar a Deus através das suas obras, está enganado, porque a salvação não vem por meio de obra humana e por meio de dinheiro da terra, não, meu irmão. A salvação vem por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, para curar a pecamidade. E nessa noite ele está aqui para mudar a história. Se você crê em Deus e abrir o seu coração, e Jesus se encontra com esse jovem rico e mostra para ele, ensina para ele o caminho da salvação, ainda que ele achasse que sabia. Ele olhou para Jesus e disse: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: aleluia, cumpra os mandamentos. Ele olha para Jesus e diz: eu já cumpro todos os mandamentos. Não adultero, eu não fornico, aleluia, eu não adultero, eu não furto, eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu tenho sido fiel e cumprido a lei de Moisés. Aí Jesus, para provar ele, irmão, Jesus não queria que ele abandonasse os seus bens, não, mas para provar o seu coração, para mostrar que ele estava centrado, não era nas coisas de Deus, mas era nas coisas da terra. Jesus olha para ele e diz: então pega todos os bens que você tem, toda esta riqueza. Jesus não quer que você abandone carro, que você abandone casa, que você largue a sua riqueza para servir a Deus e ficar pobre, não, irmão. Deus quer que você tenha riqueza, tenha bênção sim, mas tenha, aleluia, na sua mente e no seu coração, e a salvação está sentada nas coisas materiais. Que coisa material é passageira, é bênção de Deus para a nossa vida, mas a bênção maior é a salvação, a presença de Deus, a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus. É a presença de Deus que é maior, é a presença de Deus que nos basta e é o suficiente, aleluia. E Jesus olha para ele e fala: vende tudo que você tem, todos os seus bens, aleluia, e pega todos os bens, todo o dinheiro que você, aleluia, arrecadou, vendendo os seus bens e reparte com os pobres. Aí diz a Bíblia que esse jovem ficou triste, virou as costas, irmãos, e foi embora, aleluia, porque para ele era um fardo muito pesado, aleluia, aquilo que Jesus falara. E Jesus olha para os seus discípulos no meio daquela grande multidão e diz para eles: olha, quão coisa difícil é entrar o rico no reino de Deus. É mais fácil entrar, aleluia, um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. E